pessoal, acabei de terminar a conversa aqui com o Alexandre. Eu fiz umas anotações aqui porque a gente não gravou a conversa, só foi um bate-papo. A gente tinha agendado a conversa e não uma entrevista, né? E eu vou estar passando para vocês um pouco do que a gente é, tirou de dúvida. E assim que ele revisar as anotações que eu fiz, eu vou disponibilizá-la para todo mundo. A gente tem algumas coisas que é bem importante que a gente acabou comentando, né? Uma delas é a questão de não ter o medo de, de falar sobre a educação domiciliar quando a gente está na escola. Quando a escola ela pede esse retorno, né? Eu vou dar um exemplo. Tu foi lá, pediu o histórico do teu filho e a escola não perguntou nada, tranquilo, pega o histórico e vai embora. Mas quando a escola pergunta, não tem nenhum problema em falar, entregar um documento, uma declaração de transferência. Essa declaração de transferência, inclusive, eu vou passar um modelo para vocês aí nos próximos dias. Se a escola pedir, entregue aquela declaração e não tenha medo que o conselho tutelar vá até a sua casa e questione o que está sendo feito, responda, chame para um cafezinho, mostre o que está sendo feito, que é muito importante a gente fazer isso de uma forma bem transparente. Uma das coisas que eu particularmente tenho pensado é que não tem como a gente querer que seja aprovada a educação domiciliar, não tem como a gente querer que o movimento ande se a gente fica se escondendo. A gente precisa se expor, a gente precisa defender o que a gente diz acreditar. Quando a gente acaba não querendo se incomodar, é uma coisa assim que não tem muita lógica a gente querer fazer isso. Eu sei que é importante às vezes para muitas pessoas não se incomodarem. Eu não quero me incomodar por pouca coisa, mas assim, a gente está defendendo literalmente uma causa, né? E não tem nada de ilegal no que está sendo feito. Então entenda o que você quer, não use a questão jurídica como uma muleta, né? Isso até eu e o Alexandre a gente acabou conversando. Muitas vezes a dificuldade jurídica é que menos vai atrapalhar, né? O grande problema que a gente tem é com a questão pedagógica, que é o que fazer no dia a dia, né? Como proceder, o que vai ensinar, o que não vai ensinar. A questão pedagógica ela é muito tranquila, jurídica ela é muito tranquila quando a gente sabe no que a gente está fundamentando a nossa decisão, né? E aí a gente vai enfrentar o que tiver que enfrentar e normalmente a resolução é muito simples, né? Mas eu vou passar isso para vocês. A conversa foi bem legal, né? Foi bem legal. O Alexandre conseguiu dar um suporte bem legal. Ele conseguiu sanar as perguntas que eu tinha escrito aqui. Eu fiz 5 perguntas para ele, né? E uma coisa que é muito interessante que eu gostaria de convidar todo mundo, né? A NED agora ela tem um site, se não me engano é aned.org.br. Naquele site agora a gente tem um modelo de assinatura lá que vai custar R$ 360 por ano, que é a maneira que nós temos de ajudar a Associação Nacional de Educação Domiciliar a ter condições financeiras de ter uma equipe, de ajudar e dar suporte, fazer o que eles têm feito aí aos últimos praticamente 8 anos, agora de uma forma mais firme. Então eu te convido a entrar no site da NED, fazer essa associação que vai te custar menos de R$ 1 por dia para ajudar. Não tem como a gente querer respaldo, querer suporte se a gente não tem feito o mínimo, né? Eu percebo que muitas vezes a gente que está fazendo educação domiciliar, desculpa que aí está tendo movimentação, estou num café, a gente que está fazendo educação domiciliar, a gente não quer fazer investimentos para educar nossos filhos. Eu entendo que muitas vezes se a gente for pagar tudo se torna caro, mas o mínimo é necessário que nós, famílias e educadores, venhamos fazer, né? Então eu convido, entre no site aned.org.br, lá se não for esse site, procura no Google lá, faça essa ajuda, né? Que eles têm feito um trabalho maravilhoso para nós. Inclusive esse sobretestamento que foi conseguido lá em dezembro de 2016 com o ministro Barroso foi através da ANED. Se não fosse eles, a gente ainda poderia estar sendo processado. Então pense nisso, tá? Vamos estar conversando mais sobre esse assunto, eu espero que a gente possa ajudar. E assim que eu conseguir a revisão dessas anotações que eu fiz, eu vou passar para todo mundo. Eu quero ver até se eu faço um videozinho de cada pergunta ali, para ficar menos enrolado e mais direto, para poder ajudar todo mundo, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima conversa.